Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse vídeo aqui é extremamente importante para você entender como funciona hoje os nossos atendimentos de constelação familiar e de acompanhamento. E eu preciso que você assista esse vídeo até o final para você saber todos os detalhes. Primeiro, para você que ainda não conhece a técnica da constelação familiar clássica, que é o que a gente utiliza aqui no Instituto, eu vou explicar brevemente para você como que funciona, o que significa e como que nós aqui trabalhamos através dessa prática terapêutica. Então, já desmistificando alguns pontos, constelação familiar, ela não tem nada a ver com misticismo, esoterismo, né? Nem por causa do nome, não tem a ver com astrologia, nada disso. É uma técnica terapêutica que essencialmente não tem nenhum vínculo com religião. Então, é um processo para você olhar para suas questões emocionais e sistêmicas e que, na verdade, dentro de uma sessão apenas a gente consegue identificar a raiz sistêmica e muitas vezes emocional da sua questão e fazer uma intervenção muito prática em apenas um atendimento. Dentro da sessão de constelação familiar a gente utiliza essa ferramenta que são os bonequinhos, que você pode ficar tranquilo que não tem nada a ver com voodoo. Eles são apenas âncoras, onde você vai visualizar a sua situação, problema fora de você. Porque hoje já é cientificamente comprovado que muitas vezes quando você tem uma âncora externa, que muitas vezes pode ser um pedaço de papel, quando você coloca os teus pensamentos para fora de alguma forma e você consegue visualizá-los fora de você, isso já é metade do seu problema resolvido. Então nós utilizamos as âncoras hoje, que são os bonequinhos, como representação do seu campo familiar para entender o que você também herdou de padrões de pensamento, de crenças e que a gente vai precisar trabalhar dentro de uma sessão de constelação. Então nós entendemos melhor a tua história, o que você deseja trabalhar. É importante que você escolha um tema principal, ou seja, qual é a tua principal queixa hoje, o que mais te incomoda. Nós precisamos ter uma prioridade de queixa, de reclamação, de problema, de situação, né, ali no atendimento. Se você tiver mais situações, né, se você desejar trabalhar mais situações, é importante então que você opte de repente por uma extensão que é o acompanhamento. Nós também temos essa opção aqui para você. Então, se for uma questão pontual, né, se você quer olhar para uma questão ali que está acontecendo, que está te incomodando na sua vida e você tem esse tema bem claro dentro de você, faça uma sessão de constelação familiar que já vai trazer um aparato de respostas muito profundos. Os clientes que realmente mergulham ali na sessão, eles conseguem perceber que uma sessão de constelação familiar é o equivalente muitas vezes a 10 anos de terapia, porque você não consegue chegar numa resposta tão profunda com outras abordagens. Mas se você quer trabalhar mais de uma questão, se você quer um processo ainda mais completo, nós temos também essa opção de acompanhamento para você. Ah, Tainá, vocês vão olhar para minha família, eu tenho então que o meu tema tem que ser a minha relação com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. Não necessariamente. O nome da técnica terapêutica constelação familiar, ele veio, né, na verdade, porque nós olhamos para o teu problema não só através da sua esfera pessoal, ou seja, através do que aconteceu na sua história, mas olhando para todo esse contexto familiar, de repente o relacionamento da tua família com o dinheiro, como que a tua família concebe as relações, se o teu problema é relacionamento afetivo, por exemplo, para entender que muitas vezes existem alguns padrões ali que você pode ter herdado, que você pode ter adotado, que estão te afetando. Então, não necessariamente o tema é um problema na família, mas é um problema na sua vida pessoal. É você que vai passar pelo processo terapêutico. Então, o tema, ele tem que conversar sobre você. Tem que ser algo que está te atrapalhando na sua vida. Uma outra questão que as pessoas têm dúvida é se a técnica, né, o atendimento online, ele funciona da mesma forma do que presencial. E o que eu tenho para te dizer é que sim, não existe, na verdade, diferença nenhuma entre uma sessão online do que uma sessão presencial, porque o campo de informações, ou seja, o campo de memórias, ele está todo dentro de você. Então, o que eu quero dizer é que não existe distância para o campo. É você quem carrega, quem traz essas informações. Hoje fazem parte do meu time de credenciadas terapeutas que eu vou aqui apresentar para vocês. Na verdade, elas vão fazer uma breve apresentação para que vocês possam conhecer, para que vocês possam entender um pouco mais da trajetória e da jornada pessoal delas. Eu sou Silvia Moreira, terapeuta credenciada Alternativa Terapia, e estou aqui para me apresentar a você. A constelação familiar chegou
na minha vida em um momento em que, mesmo tendo uma vida tranquila com o meu marido e meus filhos, eu ainda carregava muitos conflitos internos e já havia buscado ajuda em acompanhamentos convencionais, mas eu sentia que algo mais profundo precisava ser visto. E foi através da constelação familiar que eu consegui compreender a origem desses sentimentos e isso me transformou profundamente. E depois dessa experiência, eu decidi me aprofundar. Fui aluna da primeira turma da Tainá e desde então sigo estudando e aprendendo com ela. E meu objetivo como terapeuta é aplicar nos atendimentos toda a prática, a percepção de campo e a bagagem teórica que eu venho desenvolvendo ao longo dessa jornada, para oferecer um trabalho profundo e transformador a quem chega até mim. E será um prazer te conduzir neste processo. Olá, meu nome é Sirlene, sou terapeuta e consteladora sistêmica. A constelação familiar entrou na minha vida em 2016, como uma ferramenta que me ofereceu a oportunidade de ressignificar a minha vida. Aparentemente, eu era uma pessoa alegre, extrovertida, cheia de impulso para realizar e me achava livre. Muitos me admiravam por causa da coragem que eu tinha. Mas no fundo, toda aquela alegria e coragem foi uma forma que eu encontrei de me aproximar das pessoas e me sentir especial por elas. Não era real. Até porque em silêncio e sozinho eu carregava uma enorme tristeza e solidão. Eu me sentia um peixe fora d'água, tentando encontrar o meu lugar no mundo. Por causa de padrões familiares que foram passados de geração em geração, eu tive uma infância difícil e dura. Aprendi desde cedo a cuidar e pensar mais nos outros do que em mim. Com isso eu fui me anulando ao longo da vida, me contentando com o pouco ou com o mínimo para sobreviver, tanto material quanto emocionalmente. Eu não tinha ideia do que era amor próprio, leveza, paz, prosperidade, sucesso. Eu sabia sobreviver e parecia que era a única coisa que eu sabia fazer bem na minha vida. Quando boas oportunidades vieram, daquelas que eu pude enxergar, porque muitas eu nem via, de alguma forma eu descartei todas elas. Parecia que tinha um bloqueio que não me permitia vivenciar aquilo de forma plena e feliz. Eu tive muitos empregos e não parei em nenhum. Morei em muitas cidades e não me encontrei em nenhuma. Convivia com muitas pessoas, mas sempre me sentia só. Tinha tantas perguntas sem respostas dentro de mim, um vazio que me perturbava e uma exaustão imensa de viver. Claro que eu não dei conta de vivenciar tudo isso de forma sóbria. Por muito tempo eu me anestesiei com álcool, drogas e relacionamentos abusivos, onde inconscientemente eu busquei preencher a carências e os afetos que faltaram. E de uma forma torta eu recebi, mas eu paguei um preço muito alto. Eu tive que suportar viver ciúmes exagerados, falas e comportamentos desrespeitosos, degradantes, traições e às vezes até violência física. Como eu falei antes, eu era acostumada a viver com o mínimo. Então, mesmo descontente, aquilo tudo preenchia algo dentro de mim. Apesar de tudo, eu nunca desisti de procurar um caminho. E nessa busca por algo melhor, um dia minha irmã me incentivou a fazer uma sessão de constelação familiar. A princípio eu tive um pouco de resistência. Meu financeiro era muito estável e eu achei caro. Mas decidi fazer. E não entendi muito bem. Era meio novo para mim, mas algo fez muito sentido dentro de mim. Veio um alívio, um silêncio, só que dessa vez acolhedor. Foi como se em anos e anos eu finalmente pudesse descansar diante da vida. E naquela hora eu pensei, não tem nada no mundo que pague isso. Constelação não tem preço, ela tem valor. Eu também ouvi coisas que me doeram e me incomodaram muito. A verdade não é fácil de lidar, mas ela é libertadora. Daí em diante eu não parei mais. Fiz mais constelações, fiz a minha formação e vi que o caminho que eu tanto busquei estava ali. E eu venho caminhando nele até hoje. Não foi um milagre. A constelação não fez uma mágica na minha vida. Ela me mostrou um caminho e eu segui com o meu esforço. Nem sempre é fácil, mas é libertador e curador. Venho conquistando cada vez mais o meu amor próprio, o merecimento, um financeiro estável, a leveza, mantendo o meu relacionamento bem saudável. É um processo diário. Eu amo estar como eu estou hoje e estudo muito para ser cada vez melhor. E foi estudando constelação que conheci a Tainá e o Instituto AT. E surgiu então essa parceria enriquecedora, a qual eu amo fazer parte. Hoje nós estamos dando prioridade para esses atendimentos, porque hoje a minha agenda de atendimentos ela está extremamente restrita, porque eu estou envolvida em outros projetos. A minha principal função hoje é ensinar mais pessoas, é trazer mais conhecimento para as pessoas. Então hoje boa parte da minha energia está destinada para esses outros projetos. É por isso que a minha agenda está um pouco mais reservada e o valor da sessão comigo é diferente também. Então aqui embaixo desse vídeo você vai ter toda a opção também de valores.
para você saber como é que funcionam os atendimentos com as terapeutas credenciadas que foram treinadas por mim, que são supervisionadas, que passaram por um processo de seleção. Então não é qualquer pessoa que eu tô te colocando aí para você passar por esse processo. São pessoas que já têm experiência, que já têm base, que se transformaram dentro desse processo também, que colheram resultados através dessa técnica. Então são pessoas que eu confio de olhos fechados, inclusive muitas vezes eu me consulto com elas também, quando é preciso olhar para uma questão que às vezes a gente tem um ponto cego. Então, o que eu quero te dizer é que você pode estar assegurado que a gente está garantindo a qualidade dos atendimentos também com elas aqui, tá? Para você que ainda quer fazer comigo, quer saber como funciona, lá embaixo também na nossa página tem uma opção de formulário para você preencher, para você entrar para uma lista de espera. Eu peço que você só preencha esse formulário se você concordar com os valores, se você realmente tiver interesse, e não só a nível de curiosidade, tá? Porque quem entra lá já na opção de WhatsApp para fazer o agendamento, já está concordando com os valores, já está ali, querendo ou não, indo para essa etapa somente de confirmação, tá? E falo isso também ao critério aqui das terapeutas credenciadas. Você vai receber um suporte no WhatsApp, já direcionando você para essa confirmação. Eu agradeço então você que me ouviu até aqui e eu espero do fundo do meu coração que você priorize o seu bem-estar e que você entre em contato conosco caso queira fazer esse agendamento.